Ele quer que os seus leitores, Teófilo, os demais leitores, ele quer que aprendam. Olha, enfiem isso na cabeça de vocês. Não há distinção na igreja entre judeus e gentios. Não há. Deus concedeu o Espírito Santo para judeus, Deus concedeu o Espírito Santo para gentios. E não aceitar isso, o que é? O que significa não aceitar isso? Muito simples. Deem uma olhadinha aí, como Pedro interpreta isso. Veja aí no finalzinho do versículo 17. Se alguém não aceita isso não entra na cabeça de alguém, como Pedro interpreta essa não aceitação dessa verdade? Isso, exatamente. Não aceitar isso é resistir. A quem? A Deus. Pedro falou assim: quem era eu? Quem era eu para não aceitar isso? Quem era eu para resistir o próprio Deus? Isso é sério. Ele entende o seguinte: olha, Deus deu uma mensagem, ele equalizou todo mundo, judeu e gentil, tudo igual. Não há distinções raciais na igreja, não há. O que nos iguala? Ele deu o Espírito Santo a todo que crê. Ele não deu mais Espírito Santo para um do que para outro. Ele não deu mais Espírito Santo para judeu e menos para gentil. Não, ele concedeu o Espírito Santo para todos, judeus, gentios, e no capítulo 8, até samaritano, que na época seriam os corintianos da época, né? Pior tipo de gente que tem. E ele concedeu o Espírito Santo para eles também. Então, ele equalizou todo mundo. O judeu já tinha nojo de gentil, de samaritano nem se fala. Samaritano para judeu era pior que bicho. E Deus deu o Espírito Santo para samaritano também no capítulo 8. Ou seja, ele equalizou todo mundo. E não entender isso, rejeitar isso, é rejeitar o próprio Deus, é resistir a Deus. Se na sua cabeça existe alguma noção de diferenças raciais na igreja, isso não é um problema cultural que você tem. Não é isso. Seu problema é sério. Você está resistindo a Deus. Você está negando a equalização que Deus concedeu à igreja ao dar o Espírito Santo a qualquer um que crê, de qualquer raça. E Lucas realça isso. Ele conta isso 2 vezes. Aliás, mais. Porque Pedro repete para Cornélio, não é isso? Essa história é repetida no capítulo 10 também. Ele realça isso bastante para entrar na nossa cabeça. Meu professor de teologia, ele dizia assim: olha, a repetição é a mãe da sabedoria. Ele falava: repetitium mater sapientia est. Repetitium mater sapientia est. Repetir isso direto para a gente, porque ele dizia o seguinte: olha, você tem que repetir bastante para aprender. O aprendizado vem pela repetição. Repetição, repetição, repetição. E se existe uma lição importante que eu tenho que aprender, é essa. Deus igualou judeus e gentios. Não há distinções na igreja de Cristo. Não há o super espiritual e o menos espiritual. O que tem o espírito e o que não tem. O que tem de igreja falando isso? Ah, esse tem o espírito, esse aqui já não tem. Está cheio disso. Tudo isso é blasfêmia. Tudo isso é resistir a Deus. Deus igualou a todos na igreja. Você crê em Cristo? Creio. Deus igualou você com todos. Não existem super espirituais, não existem pessoas superiores em outros aspectos, não. Na igreja todos são igualizados, equalizados. Todos estão no mesmo pé de igualdade, porque Deus concedeu o Espírito Santo a todos. Homens, mulheres, brancos, negros, vermelhos, marcianos. Se tivesse marciano aqui, deve ter algum, não sei. Às vezes a gente vê no meio do mundo da lua, né? Mas todos, crianças, adultos, ricos, pobres, todos que creem em Cristo, Deus colocou no mesmo nível de igualdade e concedeu o Espírito Santo à pessoa e revestiu a pessoa de uma dignidade sem igual. E isso é a base do nosso relacionamento respeitoso. Essa é a base para nós anularmos qualquer tipo de preconceito dentro da comunidade da fé.